Aperta o microfone assim. Não, claro. Marcos, não grita. Boa noite a todos. Então, eu consegui colocar todas as questões que foram utilizadas aqui na prova no Word para a gente trabalhar uma por uma. E eu gostaria de, antes de começar a correção, escutar um pouquinho de vocês, como foi a semana de prova, né? Alguns alunos dessa turma não conseguiram, por N motivos, realizar a prova. Eu agora era, acho que umas 5 horas da tarde, falando que ainda não tem uma decisão sobre como vai acontecer a prova substitutiva, a ação que foi perdida. Acho que é justamente... Tem alguém que está aqui no grupo hoje, participando da aula, e não conseguiu realizar a prova? Eu preciso falar que fui eu. Amor, a Bárbara? Bárbara? Foi você que não realizou prova também? Eu não. Não? Quem é que falou? É uma Andréia. Andréia, então você é uma das pessoas. Essa turma, na verdade, nós tivemos 8 alunos que não realizaram a prova. E aí, Andréia, ainda não tem um posicionamento da Pró-Reitoria sobre quando acontecerá a prova de vocês. Ontem de manhã, eu liberei a prova e na mesma hora eu recebi um telefonema da secretaria, foi justamente do posto de pedagogia, me pedindo para fechar a prova novamente, porque dessa vez as regras seriam um pouco diferentes e a Pró-Reitoria estava organizando a melhor forma para acontecer essa segunda chamada, tá bom? Então, eu, infelizmente, ainda não tenho uma data, para dizer para você quando será a prova substitutiva, mas ela vai acontecer, certo, Andréia? Certo, Andréia? Acho que sim. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Sim. Pronto. Agora, sobre os alunos que realizaram a prova, né? Eu queria escutar um pouquinho de vocês, como foi a semana de prova, como foi a realização especificamente, né, da prova de psicologia da Educação 2, se tiveram alguma grande dificuldade, se encontraram alguma coisa que estava errada, porque eu conversei com a Rebeca e me coloquei à disposição para caso alguém, né, reclamasse de alguma questão, e ela falou para mim que até o momento não tinha nenhuma reclamação. Mas eu quero saber de vocês como foi a prova. E a semana de prova também, né? Eu achei tudo ok. Na verdade, foi um pouco mais difícil que a outra, porque agora não tem mais revisão, né? Então, logicamente, o nível aumentou, mas achei... Ana, né? É a Ana que está falando? Não? Professora. Pode falar. Eu achei um pouco difícil, porque essa, na verdade, é a primeira aula sua que eu estou assistindo. E você não conseguiu acessar as aulas no AVA?
Não, nos períodos anteriores, não. Eu também, professora. Sim, Glaucio, vocês não conseguiram acessar porque não estavam ainda matriculadas no curso? Me fizeram a minha matrícula errada, e meu AVA não conseguia abrir. Aí eu tive aí na faculdade, a Libna descobriu o que era o erro, foi feito na matrícula. Aí meu AVA foi um dos últimos a abrir. Entendi. E aí vocês fizeram a prova, mas ainda não tinham acesso à gravação. Não. Quem me passou o material foi a Laís para me ajudar a dar uma lida depressa para fazer a prova. Entendi. Dos alunos que conseguiram assistir às aulas, que conseguiram participar, seja de forma síncrona ou assíncrona, alguma dificuldade, alguma questão? Não, eu achei a prova fácil, até em relação ao conteúdo que você passou, estava bem claro, as questões e tudo. A Gláucia e a outra que falou que também não conseguiu assistir, só estava... Andréia. É a Andréia, né? Andréia e Gláucia, olha só, sabe isso que a Kelly acabou de dizer? Na verdade, a prova, depois de ter aula gravada, o que eu percebi foi que ela funciona como uma revisão o tempo todo. Então, os alunos que estavam acessando essas aulas realmente e provavelmente acharam a prova fácil, porque a prova é tirada toda da aula, né? Ela é tirada do que o professor discute em sala. Os textos ajudam muito, porque enriquecem, porque ampliam a discussão, mas quem participou de alguma forma dessas aulas de vídeo tinha uma revisão todo dia. Então, eu entendo a dificuldade da Andréia e da Gláucia por não acessar as aulas, acabam tendo uma dificuldade maior na realização da prova. Mais alguém, além da Kelly, tem alguma coisa para dizer sobre a realização da prova na semana passada? Doutora, Oi? a questão da prova eu achei boa, as questões. Foi tipo assim, muito parecida com as provas da UNB, né? Certo ou errado, então não ficou dúvida. Ou você sabe ou não sabe. Então eu gostei, foi bem elaborada, eu gostei da avaliação. Obrigada. O objetivo da avaliação, gente, e aí já serve como conteúdo para vocês, né? A gente vai dar uma revisão, voltar aqui na prova, mas já serve como um conteúdo novo. O processo de avaliação, ele é para avaliar aquilo que o aluno aprendeu, não é para avaliar aquilo que o aluno não aprendeu, né? Então, quando a gente elabora a prova, a gente tem que ter muito cuidado em colocar coisas que a gente discutiu em sala, que foi lido, que foi visto em algum vídeo, porque senão a gente está avaliando o peixe pela capacidade dele de andar de bicicleta. Quando eu seleciono os temas, quando eu seleciono os conteúdos, eu entendo que esses são importantes, que vocês saiam do curso sabendo esses temas, né? É lógico que eu não tenho a ilusão de que num semestre vocês consigam absorver tudo que 5 professores passam para vocês. Mas para mim é muito importante avaliar... obrigada, Ana Júlia. Avaliar o que eu disse, o que eu ensinei, os textos que eu apresentei, se desse conteúdo vocês conseguiram assimilar, né, o necessário, o mínimo necessário. E aí eu queria dar um feedback para vocês, que é o feedback, infelizmente, que a gente consegue dar, que é de nota, né? Quando eu pego uma turma do tamanho da turma de vocês, geralmente é difícil ficar numa média boa, por quê? Porque tem uma discrepância, né? Tem aqueles alunos que saem bem, tem aqueles alunos que saem mal e acaba que a estatística não fica muito favorável. E aí eu fiquei encantada quando eu pego uma turma de 50 alunos, acho que são 52, né? Aparecia lá no AVA, com 8 alunos não fizeram prova ainda, e mesmo assim a gente teve uma média de 43 pontos. É uma média muito alta para uma turma tão grande. Porque quando a gente tem uma turma grande, acaba trazendo a média um pouquinho para baixo.
E não foi o que aconteceu, né? 43 pontos, quer dizer, o número de notas 45, 50, foi muito alto na turma. E aí eu considero que, juntando, primeiro, né, o feedback de vocês, segundo, o resultado, a estatística que eu encontrei lá, eu acho que deu tudo certo. Eu acredito que funcionou, né, a forma que a gente vem trabalhando. Eu espero que Gláucia, que Andréia e que outros alunos aqui, né, que não realizaram a prova, consigam agora acessar essas aulas, porque ficam gravadas, tá, Gláucia? Todas elas vão ficar disponíveis o semestre inteiro. Ah, tá, professora. Meu nome é Glaucimeire. Glaucimeire, aqui aparece só Gláucia. Eu vi. Então, Não tem problema não. Glaucimeire, eu espero que agora, né, com as... Eu preciso ver suas aulas. Você consiga retomar aí e assistir essas aulas. Bom, então vamos lá. Para que vocês não fiquem só escutando a minha voz, né? Eu coloco aqui para vocês as questões e aí eu tenho que lembrá-los de duas coisas. A primeira, as questões são colocadas aqui em uma ordem, 1, 2, 3, 4 até 20, né? Quando vocês fazem a prova, as questões são... Peraí, tem alguém falando comigo no chat. Que estranho, Ana Luísa, porque aqui não aparece para mim tentativa de acesso, não. Eu estou aqui com o participantes minimizado na tela. Pede para eles continuarem tentando, porque eu não sei por que eles não estão conseguindo entrar, não. Não tem ninguém com convite pendente, tá, Ana Luísa? Vou pedir para entrar novamente, tá bom? Então, vou ficar de olho aqui, tá? Bom, e aí eu organizo aqui num documento de Word, né, de 1 até 20, mas eu preciso lembrá-los que a distribuição das questões lá no AVA, ela é randômica, então você vai ter um feedback hoje de questões que não caíram na sua prova, ok? Então, você recebeu lá 10 questões aleatórias. Não quer dizer que você tenha passado por essas 20 questões, mas eu acho extremamente rico você ter a oportunidade de passar por cada uma das 20 questões que eu postei lá no ambiente virtual. Para as meninas que ainda não fizeram prova, já estão aqui fazendo uma revisão, tá? Glaucimeire, certo? Certo, Andréia? Então, vamos lá. A questão que eu coloquei aqui como né, está falando aos sentimentos que envolvem perante estímulos ou situações ambientais, não só a avaliação subjetiva dos mesmos ou das mesmas, como também processos somáticos corporais e crenças culturais, dá-se a definição de. A resposta correta é emoção ou afeto. E aí eu lembro que 2 ou 3 vezes eu dei o exemplo para vocês das sensações que vocês estavam recebendo do ambiente externo, né? Luminosidade, temperatura. Contei para vocês a história do bolo de fubá enrolado na folha de bananeira. Tudo isso mostrando para vocês que a emoção tinha os fatores fisiológicos e tinha também as questões de memória envolvida, né? Nossas crenças, os nossos valores culturais, tudo isso era capaz de despertar emoções positivas ou negativas no ser humano. Alguma dúvida nessa primeira questão, gente? Não. Não. 2. Não. O conceito que diz respeito ao conjunto de estados emocionais duradouros. Então, eu lembro que eu dei exemplo para vocês assim, você sente raiva, né? A pessoa fez uma besteira com você, você vai sentir raiva dela, pronto. Sentiu raiva, vai passar aquilo ali, né? Se você fica com aquilo o tempo todo, você tem ali um sentimento que está te acompanhando, que faz parte da sua personalidade. E aí a gente chama de características de humor. Ou seja, são as características que vão influenciar
a cognição, que é a aprendizagem, que vão influenciar a ação, né, a forma de agir do sujeito no mundo, o comportamento dele. Então, o humor. Uma pessoa que tem um humor rebaixado, ela vai ter mais dificuldade de passar por um processo de aprendizagem do que alguém que não está com humor rebaixado. Isso faz muito sentido quando você pensa em crianças no processo de luto, tá? O luto, ele vai se estender por um período de tempo, mas ele não faz parte de componentes emocionais duradouros naquela criança. E aí, quando eu falo de luto, gente, eu estou falando para vocês de, por exemplo, separação de pais. Temporariamente influencia no processo de aprendizagem, pode influenciar no processo de aprendizagem, mas ele não se perpetua no sujeito. Se perpetuar, nós estamos falando de humor, nós estamos falando de características de personalidade, e não de um momento, né, de uma restrição temporal. Fica claro isso para vocês? Sim. Sim. Questão número 3. Muitos problemas de saúde mental na escola podem decorrer de estressores crônicos e de sofrimento emocional. Isso se dá frequentemente, porém considera-se. Então vamos lá. Quando a gente fala de problemas de saúde mental na escola, né, nós estamos falando de conflitos interpessoais, nós estamos falando de dificuldades de aprendizagem, de crianças, por exemplo, que estão passando por um processo de bullying. Então, várias as situações que podem ser estressoras, tanto dentro do ambiente escolar quanto fora, que vão trazer problemas de saúde mental dentro do contexto escolar. Eu costumo dizer lá para os alunos de psicologia que vão, né, para estágio dentro de escolas, eu falo para eles assim, olha, quando você chega para trabalhar com uma turma, né, independente da faixa etária dela, independente do número de alunos que tem em sala, você precisa considerar a saúde psíquica daquela turma, daquele ambiente escolar, da relação professor-aluno, do nível econômico, social daquele bairro. Tudo isso vai influenciar, direta ou indiretamente, no processo de aprendizagem daquelas crianças. E o nosso foco, tanto na psicologia quanto na pedagogia, é o processo de aprendizagem. Então, muitos problemas de saúde mental na escola podem decorrer de estressores crônicos e de sofrimento emocional. Isso se dá frequentemente, porém considera-se. Letra A. Mesmo os alunos com dificuldade de aprendizagem conseguem normalmente corresponder às expectativas sociais. B. Crianças sujeitas a muitos estressores provocados pela escola podem vir a sofrer de problemas emocionais, como ansiedade, depressão, desmotivação, vulnerabilidade, baixa produtividade, que podem interferir com seu rendimento escolar presente e futuro. Eu dei muitas vezes o exemplo para vocês de crianças que a escola não respeita o tempo certo de alfabetização. Isso é um estressor? Para algumas crianças, isso sim é um estressor. Pode gerar ansiedade, medo de não aprender, medo de ter ficado para trás, né, de estar com baixa produtividade, e aí isso vai interferindo no rendimento escolar da criança, desestimula a criança, e a gente tem um número muito alto de crianças que pegam simplesmente assim a aversão ao contexto escolar, porque não foi respeitado, né, a saúde psíquica da criança dentro do contexto escolar. Então, a resposta correta é a letra B, mas eu vou ler com vocês as outras duas. Os alunos com tais estressores adquirem facilidade para se adaptarem às mudanças requeridas pelo ambiente. Isso aí, gente, vai depender de cada criança. Tem criança que é justamente o contrário. O efeito estressor ela não tem resiliência para isso, ela vai invadir a evasão escolar. Letra D. As dificuldades de aprendizagem não são caracterizadas como estressores. Você imagina uma criança, gente, que está lá sendo alfabetizada, todos os coleguinhas estão sendo alfabetizados e ele não consegue ler. Vocês acham que isso provoca ou não estresse na criança?
Provoca. Muito estresse, né? Então, é estressor sim e vai provocar sofrimento em muita criança. Então, a resposta correta é a letra B. Essas crianças sujeitas a estresse no contexto escolar, elas podem ter sofrimento emocional, podem ter transtorno de ansiedade, de depressão, vulnerabilidade, baixa produtividade, desmotivação no que se refere à aprendizagem e à participação do momento social da escola, né? E pode influenciar diretamente, não só no rendimento atual, mas como no rendimento futuro da criança no contexto escolar. Alguém pode ler a 4 para mim, por favor? Quanto aos fatores neuropsicológicos e aprendizagem das emoções com humor e com estresse, pois essas últimas passam efetivamente pelas dinâmicas interpessoais profundas entre a Rita entrou aqui. Entre estes e os seus pares. Vamos lá. Eu coloquei aqui que a resposta está falsa, né? O que vocês acham que está errado nessa frase? Alguém consegue me dizer por que é que essa frase está errada? O que é que torna ela errada? Ninguém vai chutar? Vou dizer para vocês. Vocês estão vendo aqui o meu cursor aqui, o meu mouse? Sim. O que torna essa frase errada é excluindo-se apenas as interações íntimas neurofuncionais das emoções com o humor e com o estresse. Essa exclusão aqui, ó, de emoção, né, com humor e com estresse, acabou com a frase. Então, é isso que deixa a frase errada, tá? Certo, gente? Certo. A 5. Outra pessoa pode ler a 5 pra gente? Quanto aos fatores neuropsicológicos envolvidos na aprendizagem, julgue a frase afirmativa. Em termos de substratos neurológicos responsáveis pelas funções emocionais, incluindo necessariamente as funções afetivas e sociais, falamos particularmente do sistema límbico, contexto relacional, social, emocional ou paleomamífero, também conhecido como circuito de papéis, uma região subcortical mais profunda e central do cérebro, e envolvida, digamos assim, desde os primórdios evolucionistas dos mamíferos mais antigos, as relações do organismo com seu envolvimento social e objetivo, presente, passado, imediato, curto e longo prazo. Pronto. E aí, gente, eu tenho uma preocupação muito grande em prova colocar para vocês também novas informações. As novas informações nunca são julgadas, né? O que é julgado é o conhecimento que você tem sobre aquele tema. Então, quando a gente fala na relação existente entre as emoções e o desenvolvimento social, né? Quando a gente fala dessas emoções, do desenvolvimento social e da memória que a gente forma a partir dessas experiências sociais, a gente precisa lembrar do contexto escolar. O contexto escolar é a representação de memórias sociais mais primitivas de uma criança. Quando a criança lembrar lá com 30 anos, né, dos primeiros colegas, das primeiras brigas, dos primeiros desafios sociais, ele vai estar pensando no contexto escolar. E através do quê? Das emoções que aquele contexto despertou nele, né? E vai também passar
pela memória que ele construiu a partir dessas experiências sociais. Questão número 6, por favor, alguém? Quanto aos fatores neuropsicológicos envolvidos na aprendizagem, julgue a frase afirmativa. O sistema límbico, sendo uma região subcortical envolvida na relação do organismo com o seu envolvimento presente e passado, integra estruturas nervosas, muito importantes para a memória e para a aprendizagem, como a amígdala, o hipocampo, o hipotálamo, a insula, o córtex cingulado, o núcleo, não sei o que, e os corpos mamilares. Então, do que ele está falando? Está falando assim, olha, a emoção está diretamente relacionada com a memória dentro do processo de aprendizagem. Quando a gente estabelece uma relação com o contexto que a criança está inserida, com a realidade da criança, aquela informação nova passa a fazer sentido. E aí a palavra já está te contando, né? Então, quando você pega um conteúdo e adapta esse conteúdo à realidade que a criança está inserida, que traz a realidade da criança para dentro daquele conteúdo, que você utiliza de recursos como a contação de histórias, por exemplo, você estabelece um vínculo afetivo com aquela informação, e aí ela vai ser retida muito mais facilmente. Vou ler a 7. A execução de um teste de aula e uma resposta a um problema de matemática são ações que refletem experiências passadas sobre reações emocionais e suas soluções, baseadas na expectativa pessoal. Sobre tal constatação, pode-se afirmar que, letra A, não há uma relação direta com os aspectos históricos autobiográficos, uma vez que aprende-se com resultados passados a partir deles. Regulam-se os comportamentos futuros. Então, como que eu posso dizer que não há uma relação direta com os aspectos históricos autobiográficos? Tira o não. Se você tirar o não, ok, mas com o não aí, tá errado. B. As emoções como estados emocionais positivos ou negativos, e aí isso é muito importante, porque tanto as informações positivas quanto as negativas, elas despertam emoções, tá? Algumas emoções são conscientes, outras são inconscientes. O exemplo que eu dei do bolo de fubá enrolado na folha de bananeira, né? Era uma emoção que estava ali guardada, que era uma emoção positiva, mas que era inconsciente. Não vão impactar de modo relevante as funções cognitivas e executivas da aprendizagem. O não destruiu a frase, né? Porque as emoções, independente delas serem positivas, negativas, conscientes ou inconscientes, elas vão impactar de forma relevante no processo de aprendizagem, tá? Letra C. É impossível de conceber-se a cognição sem a emoção, quando se considera que o cérebro do indivíduo opera e atua sistematicamente num todo funcional, harmonioso e melódico, né? Vem de melodia. O que está errado nisso aí? Que a cognição, ela pode sim acontecer sem emoção, mas ela não vai ser efetiva. Ou seja, ela vai durar menos tempo guardada, porque quanto mais emoção tiver uma determinada informação, mais tempo ela vai ficar guardada, retida. Porque a memória, ela faz esse vínculo, gente. Ela cria esse vínculo. Se desperta muita emoção, positiva ou negativa, é importante. Então, eu vou reter essa informação. Agora, se não causa, né, se não traz muita emoção, não traz emoção, o cérebro entende que não precisa reter aquela informação por muito tempo. Então, ele vai lá e deleta aquela informação. Então, independente de ser uma informação positiva ou negativa, essa emoção vai ser importante não para o aprender, mas para o reter, por dar significado àquele conteúdo novo, tá? Letra D. Uma vez mais, se confirma que existe uma estreita conexão entre a emoção e a cognição, e entre esta e a motivação. Então, nós conversamos sobre motivação e sobre cognição
em várias aulas, né? Eu falei para vocês, falei assim, olha, do mesmo jeito que a emoção que um professor desperta em você facilita a retenção das informações passadas por ele, vai facilitar também, vai promover também a sua motivação em participar da aula daquele professor. Isso, gente, é pessoal, é intransferível. Alguém que está aqui hoje assistindo a aula pode falar assim, estou aqui só, né, de corpo presente. Outros podem falar assim, ah, não, eu vim porque eu gosto da voz de gralha da professora. Bom, independente, você teve uma motivação para participar aqui, você teve um movimento, né, uma ação, uma volição. Agora, para você reter realmente essas informações, para você dar significado à correção dessa prova, você tem que ter estabelecido um vínculo, não afetivo, mas um vínculo de emoções positivas, prazerosas, agradáveis, em relação à participação da aula, tá? A conceituação proposta por Bock, reiterada no texto de Trevisan, que diz respeito às representações e sentimentos que o indivíduo desenvolve a respeito de si próprio, a partir do conjunto de suas vivências, tendo ainda a síntese pessoal sobre o si mesmo, incluindo dados pessoais, cor, sexo, idade, biografia, que é a trajetória pessoal, atributos que os outros conferem, permitindo uma representação a respeito de si. A representação a respeito de si, ela é a identidade do sujeito. Então, a nossa identidade são as nossas características pessoais, é a nossa biografia, né, a nossa história de vida. Quando a criança chega dentro do contexto escolar, ou quando vocês chegam aqui para mim, vocês chegam com uma identidade. Essa identidade conta sobre a trajetória pessoal de cada um, os desafios que cada um viveu para chegar até aqui, né, e que vive para chegar nessas aulas, né, as suas características pessoais, as suas limitações. Eu falei muito isso para vocês. Todos nós temos potenciais e limitações, todos nós. Isso faz parte da nossa identidade, de como a gente se apresenta para o mundo e como o mundo nos vê, né? 9. Os computadores não se acasalam, nem têm predadores. A diferença de processamento de informação com os humanos é, portanto, substancial em termos emocionais e sociais. Eles não precisam guardar essas memórias de perigo, essas memórias de prazer. Por quê? Porque eles nem têm acasalamento e nem têm que fugir de predadores. Nós temos esse diferencial, né? O que ele chama aí de substancial, em termos emocionais e sociais. As relações que a gente estabelece com o mundo, as emoções que a gente vive de acordo com cada situação, faz com que a gente se diferencie dos computadores. Então, a gente possui sentimentos subjetivos muito profundos que condicionam o nosso comportamento e a nossa aprendizagem. Olha, o computador, você vai colocar as informações no computador e pronto. Essas informações são lidas e armazenadas pelo computador. No nosso caso, não. No caso do humano, o que vai acontecer? O nosso comportamento de aprender, tá? Porque a aprendizagem é um comportamento, ele vai existir de acordo com essas relações que a gente estabelece no mundo, de acordo com as emoções que a gente aprende a reconhecer. Primeiro, com a nossa família, e aí eu vou lembrar vocês de algo que eu ensinei na turma passada. Eu falei para vocês assim, ó, algumas vezes eu repeti esse exemplo. Falei, a criança cai. Aí o que acontece? A criança cai, a mãe fala, levanta. Ele está aprendendo a andar, tá? Fala, cai. Aí a mãe fala, levanta, vem, você consegue. Vem aqui na mamãe. Né? Foi só um pulo, levanta, continua tentando. A família está ensinando para aquela criança que ela pode errar, tudo bem, e ela pode continuar tentando. Ensina para a criança a modelar, condiciona o comportamento da criança para ela continuar aprendendo.
mesmo com dificuldades. Quando ela chega na escola, por que ela não desiste de aprender a escrever? Poxa, escrever é um negócio tão difícil, é tão complexo, e a criança continua insistindo. Por quê? Porque na história de vida dela, alguém estimulou a aprender, mesmo tendo que passar por dificuldades. Aquela criança que não foi estimulada a superar as dificuldades, a superar os desafios na hora de aprender, ela vai chegar na escola e ela não vai conseguir aprender, porque ela não vai conseguir superar os desafios. E aí eu pedi, né, para vocês avaliarem a frase abaixo. As emoções estão mesmo intrinsecamente envolvidas de atenção, significação, de relevância do valor social, relacional e motivacional. Essas são as várias fases do processo de aprendizagem. Sempre. Para a criança pequenininha. Professora, a senhora não pode excluir esse aluno? Oi? Pode repetir, por favor? Foi você que falou? Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, além da pessoa que falou, que tá dando eco. Tem alguém falando. Eu pedi para a professora ver se tem como excluir esse aluno que está com o microfone ligado, para não atrapalhar a aula. Agora que eu achei. Achei. Esse aqui de vacina é R$50. Eu acho que é o da Zilda. Pronto, achei. Eu não estava achando quem era. Bom, quando você falou aí, Rita, não dá para excluir esse aluno, eu levei o maior susto. Falei assim, como excluir? Pensei que você estava falando da questão da prova, amor. Eu também achei que fosse. Excluir? Não pode. Mas aí eu entendi do que você estava falando. Eu já estava procurando, Rita, quem era que estava com o microfone ligado, mas eu não estava encontrando aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, tanto o meu aluno na especialização, essas emoções, essa história de vida, esses relacionamentos sociais vão influenciar na aprendizagem dele, na volição, na motivação, na retenção das novas informações, quanto a criança que acabou de entrar lá no ensino fundamental 1, primeiro ano dele na escola. A influência que tem é a mesma, salvo, claro, as proporções de maturidade, de compreensão de mundo, tá bom? Então, verdadeira. Acho que não vai dar tempo de eu falar 10. Vamos sair e entrar todo mundo de novo, por favor? Certo? Porque senão certo. vai falar e vai parar no meio do caminho. Imediatamente, tá, gente?